nós iremos falar sobre a diferença entre testamento e aliança. Há uma grande diferença, e essa diferença não é só para você ter um conhecimento bíblico, mas é para mudar a sua percepção e o seu coração com relação à sua vida com Deus. Aleluia. Se você não é inscrito no canal do Comunhão com Aba no YouTube, vá lá, se inscreva no canal, porque nós sempre estamos postando vídeos lá. Vamos ler Hebreus 9, de 15 a 17. Abra sua Bíblia aí em casa, porque esse é um estudo bíblico. Hebreus 9, 15 a 17 diz o seguinte: exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. 16. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou. Uau! Só há testamento se alguém morrer e escrever um testamento. Guarda isso na sua mente. Guarda essa chave. Porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Uau! Então, queridos, esse testamento, quando a pessoa morrer, na verdade, essa palavra é igual a herança, entende? Então, quando a Bíblia fala para nós sobre aliança, esse precisa de dois lados. Lado entra na aliança com outro lado. A mesma coisa como casamento, entende? Então, mas o que Deus dá para nós, Ele dá para nós o nascimento de bebezinho, entende? Consequência do aliança, do casamento, tem uma família. Isso que Jesus dá para nós, Ele dá para nós Espírito dele. Essa é a herança do Senhor. Herança do Senhor. Porque o que primeiro Adão perdeu no jardim, ele perdeu o Espírito que coberta a alma dele, que coberta o corpo dele. Por causa disso, quando ele pecou, primeira coisa, ele descobre que ele está sem roupa. Mas na verdade, ele sem roupa espiritual. Entende? Isso que ele perdeu. Ele perdeu a presença, a unção do Espírito Santo sobre ele. Então, quando ele perdeu isso, não tem cobertura espiritual sobre a alma dele. Entende? Porque a cobertura espiritual de Adão era a presença de Deus. Exatamente. Não era a respeito da nudez física, porque eles já estavam nus. Sim. A Bíblia diz que eles já estavam nus, Adão e Eva. Mas quando eles pecaram, os olhos se abriram para ver que eles perderam a cobertura espiritual que estava sobre eles, que era a presença de Deus. A sua cobertura espiritual chama-se presença de Deus. Sim, exatamente, queridos. Então, a Bíblia fala aqui para nós, Cristo é o mediador de uma aliança. Essa aliança entre o pai e o filho. Entre o pai e o filho. A Bíblia fala para nós, depois nós vai ler isso, que Jesus é sacrifício. E Jesus também, o sacerdote, que ele entra através o véu no mundo espiritual, o véu original, que é o pecado, ele entra através do sangue dele para rasgar o véu dentro Deus, o Pai, como ser humano. Então, Deus está chamando nós para nós viver em Cristo. A Bíblia fala para nós que Deus dá para nós o espírito de filho dele. Não para nós aceitarmos Jesus no momento, uma oração, um dia, um tempo, um momento específico da vida. Não para isso, mas a Bíblia fala para nós, em 1 João, fala isso. Ele fala que Deus enviou o Filho dele, o Espírito do Filho dele, para nós ter vida através do Espírito dele.
Entende, meus queridos? Ou seja, não é a respeito de você levantar a mão e dizer eu aceito Jesus durante um momento específico da sua vida, mas você ter uma vida e viver uma vida através de Jesus. Então, a nossa herência, para nós vivemos no Espírito do Filho. Isso é o que Deus dá para nós. Aliança dentro de Cristo e o Pai. Essa é a aliança. Porque o Jesus que dá para o Pai o sangue. É Jesus que ele entra no Santo do Santo através Espírito Eterno, Espírito Santo do Filho. Através desse Espírito de vida, ele entra nesse lugar, ele coloca o sangue dele no lugar, o trono do trono do misericórdia. Ele entra lá e coloca sangue dele na frente do Pai. Então, o que significa isso? Significa quando você ora e fala, Deus, o que aconteceu no céu? Jesus vem na frente de você. E Jesus apresenta João. Pai, esse aqui, João, que eu morri para ele. Esse aqui, João, que meu sangue coberta ele. Esse João está sem pecado. Esse João, ele nunca pecou. Esse João, puro, eterno, santo, glorificado em mim, Cristo, Filho de Deus. Entende, queridos? Esse é como Jesus apresentar nossa alma na frente de Deus. Por causa disso, a Bíblia fala para nós que justificação de Deus, justiça de Deus. Esse significa, no inglês, o mais claro, significa righteousness. No árabe também significa como palavra pureza, ou bem, significa pureza do coração de Deus. Isso é o que justiça. Esse seria justiça o significado, de porque no português a gente só tem justiça. Sim. E justiça sempre remete a uma corte que vai ter justiça. Não, a justiça, essa justiça que nós estamos falando aqui, sobre o que Jesus fez Sim. diante do mundo espiritual, para a humanidade, diante do Pai, é a representação de trazer a pureza do coração de Deus, a pureza da essência de Deus. Então, a aliança é entre Jesus e Deus. Eles têm uma aliança. E o testamento é entre Jesus e você. Quando nós estamos falando isso, meu coração bem alegre, bem alegre, porque nessa revelação, o Espírito Santo edifica nosso corpo espiritual dentro de nós. Entende, queridos? Então, essa é a verdade que o inimigo não quer você entender. Que o que você é em Cristo, porque a aliança dentro de o Pai e Filho, para nós, para dar para nós testemunho. Por causa disso, Jesus morreu. Por que Jesus morreu? Jesus morreu para dar para você herência dele. Herência dele. Entende, queridos? Vamos ler isso. E não existe receber uma herança sem ter um testamento. Exatamente. Exatamente quando você tem, por exemplo, um imóvel. Uhum. Daí você faz uma aliança com uma imobiliária para o seu imóvel. E o contrato do inquilino é o testamento entre a imobiliária e a pessoa que está alugando. Então, a aliança entre Jesus e Deus, que nos deu um testamento para que nós recebamos uma herança nessa vida. Exatamente. Nessa vida, porque a eternidade começa aqui. Herência é alguma coisa... you earn. A herança é algo que você recebe. Earn, você recebe. Você recebe para graça. Você possui, você recebe. Recebe por graça. Não por seu trabalho. Entende, queridos? Não por seu trabalho. Por causa disso, Deus chama você para o fé. Você precisa ter fé. Entende? Através do fé, você encontra o reino de Deus. Herência do Senhor para você. Entende, queridos? Então, você tem herência no mundo espiritual. Você tem herência. O que você vai fazer nessa herência, e como você viver essa herência, isso é o que vamos falar agora. Vamos falar como agora. Viver vamos essa herança, nós iremos falar sobre isso agora. E abra sua Bíblia conosco em 1 Coríntios 11.
1 Coríntios 11, de 24 a 26, a Bíblia nos ensina como viver essa herança. Então, na primeira parte, nós lemos Hebreus 9 e nós aprendemos que a aliança entre Jesus e Deus, que foi a vinda de Jesus. E Jesus nos deu um testamento. Você tem um testamento com Jesus, o qual te garante uma herança. O seu testamento, que é com Jesus, Jesus morreu, te deu um testamento falando, fulano agora tem uma herança. E 1 Coríntios 11, de 24 a 26, que nós iremos ler agora, nos explica como viver essa herança. Quero te lembrar para você se inscrever no canal do YouTube Comunhão com Aba, e compartilhar essa mensagem para que o Evangelho de Jesus se propague. 1 Coríntios 11, 24 a 26 diz o seguinte: E logo após haver dado graças, partiu o pão e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 24 a 26. Uau! Então, queridos, aqui Jesus fala um segredo. Dentro da palavra de Deus tem mistérios. Nós precisamos entender isso, sabe? Jesus fala sobre a sangue e a carne. A sangue que dá vida. Entende? A sangue que dá a vida. Por causa disso, o sangue de Jesus precisa share, honey, on the earth. O sangue de Jesus precisava ser espalhado sobre a terra. Na terra. Por causa disso, o Filho de Deus precisa ter um corpo para vir aqui na terra e colocar sangue aqui na terra. Entende? Então, vamos lá. Lembra quando Deus fala com a serpente no Gênesis? Ele fala isso. Ele fala que Filho de Deus vai esmagar a cabeça da serpente. Mas antes disso, fala que a serpente vai vai morder o calcanhar. Morder o calcanhar, morder o calcanhar. Sabe o que acontece quando uma serpente morder o calcanhar de alguém? Calcanhar de alguém, ou do corpo de alguém. O sangue dentro do corpo começa a ficar paralisado, começa a ficar como gelatina. Entende? Ele começa a coagular. Começa a não ter vida dentro do sangue. Por causa disso, pessoas começam a morrer. E Deus fala para o serpente que ela vai comer poeira. Pó da terra. Então, o que você tem? Esse corpo, qual é o material desse corpo? O pó. Pó da terra. Então, se nós vivemos através de desejo e natureza, o que esse corpo quer, o que vai acontecer? Serpente no mundo espiritual, ela vai comer nós. Entende, queridos? Ou seja, como nós fomos feitos do pó da terra, e Deus disse lá no livro de Gênesis que a serpente comeria o pó da terra. Exatamente. Então, a serpente irá comer a sua vida no mundo espiritual. Sim. A serpente irá comer a sua alma no mundo espiritual. Em outras palavras, Satanás e seus demônios irá consumir a sua vida. Isso é consequência do pecado. Por causa disso, Jesus pega um corpo e vem no cruz. Quando ele foi no cruz, esse é o lugar onde tudo demônios da terra, eles juntos, tudo demônios, sabe? A serpente, ela foi lá e e mordeu o calcanhar. Ou mordei Jesus. E Jesus, nesse momento, uau, agora a aliança está acontecendo. A aliança está acontecendo. Enche esse corpo para pecado. Enche esse corpo para doença. Enche esse corpo para câncer, para tumores. Enche esse corpo para tudo, maldição. Todas as maldições. Todas as maldições, todas as consequências do pecado. Tudo. Enche. Mais. Até ele gritava ao final.
tudo completo. Por isso o livro de Isaías diz que Jesus carregou sobre o corpo dele. Preste atenção. Sim, Jesus carregou sobre o corpo dele, a carne dele, sim, todas as enfermidades. Enfermidade é o quê? Resultado de pecados. Todas Sim. as enfermidades, as dores, as doenças, como o John foi citando aqui. A serpente mordeu o calcanhar e tudo aquilo que Satanás carregava na carne da humanidade veio sobre Jesus. sim. Até o ponto que ele recebeu tudo e ele disse, está consumado, está Exatamente. finalizado. Você está entendendo isso? Mas lembra-se, esse sangue sem pecado. Esse sangue é vida, vida eterna dentro desse sangue. Esse sangue não é o sangue do homem natural. Esse sangue foi através do Espírito Santo dentro do ventre de uma garota sem casamento. Então, esse sangue de Deus, esse sangue puro, você precisa entender como funciona o mundo espiritual. Entende, queridos? Por causa disso, Jesus aqui fala, vocês vão viver através de mim. Você precisa me comer. Você precisa me beber. Você precisa comer de mim e beber do meu sangue. Ele fala que nós precisamos sempre lembrar isso. Por quê? Porque quando você lembrar, o que acontece? Você fica presente no momento da vitória de Deus. Você fica presente em um lugar onde Jesus está agora. Isso que lembra. Isso que significa quando Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Lembre-se disso. Porque é seu pensamento, essa é sua comida espiritual. Então, por causa disso, Jesus fala, me come. Tem algumas pessoas que falam para ele, mas você como nós, pedaço Quando Jesus aqui. começou a pregar isso nos evangelhos, Como funciona? ele disse, comei de mim, né, e bebei do meu sangue. Muitas pessoas que queriam levar isso para o entendimento carnal falaram, o que é isso? É blasfêmia? Como que nós vamos comer ele? Como que nós vamos beber dele? Exatamente, queridos. Então, o que Jesus está falando aqui, ele está falando uma revelação. Uma revelação. Um mistério, lembra quando Jesus fala com discípulos? Ele fala para eles, eu falo para pessoas na parábolas, mas para vocês eu vou revelar os segredos. Aleluia. Esses são os segredos, queridos. Entende? Então, vamos ler juntos Romanos 8. Romanos 8, de 16 a 17. Abra sua Bíblia, Romanos 8, 16 a 17. Diz o seguinte, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos Aleluia! de Deus. Se somos filhos de Deus, então também somos herdeiros. Aleluia, Jesus. Lembra Thank que you, o Lord. John explicou, quando nós lemos 1 Coríntios, que um testamento, ele deixa uma herança. Sim. E herança é para quem é o herdeiro. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vou só ler isso de novo. Romanos 8, 16 a 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira venhamos participar da sua glória. Aleluia! Aleluia. Aleluia! Então, tem duas coisas aqui. Duas coisas. Primeira coisa, que o Espírito Santo revela dentro do nosso coração, eu não sou João, pai do João, filho do Filemon, que ele está vivo no Egito. Pai da Emo, do Shiloh. Yeah. Esse não em mim. Eu sou filho de Deus dentro aqui. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Não porque eu tornar outra criatura através do meu sabedoria ou não, mas através eu aceito Jesus e agora o que está acontecendo? Tem herência. Eu agora sou filho de Deus. A Bíblia fala no João capítulo 1, fala isso. Quando você acreditar em Jesus, você não se torna um ser cristão, só vai à igreja e vai ter essa rotina religiosa. Não. Você vai tornar o quê?
filho de Deus. Não filho adotado, mas filho legal. Filho nasceu a mesmo. Legalizado. Legalizado. Herdeiro. Filho do Criador do universo. Você precisa entender qual é a sua posição. Porque a Bíblia fala para nós que nós mais alto do anjos. Por quê? Porque Deus, cara, você agora governa sobre todos os espíritos. Aleluia. Governa o universo com Ele. Governa nessa vida. Hoje, essa herência para você não depois da morte. Esse para você agora. Mas a Bíblia fala para nós que quando uma criança na casa, se tiver uma criança e um escravo na casa, you will be like a slave. Você será como um escravo. Por quê? Porque o pai não ainda acredita na sua maturidade, entende? O mais você mais maduro, mais você perto do coração do pai, você entende motivação, intenção de Deus. Isso é muito importante. O que você vai fazer? Você vai junto com o sofrimento de Jesus. Por quê? Porque você entende que sua guerra nessa terra não exterior, sua guerra interna. Deus está chamando você para governar sobre o pecado. Para governar sobre maus espíritos que está governando sobre o ser humano na terra. Você vai governar sobre o que está governando sobre ser humano na terra. Então, por causa disso, pessoas vão rejeitar você. Quando você viver através do Espírito do Filho, o mundo vai rejeitar você. Essa é consequência. Entende? Por causa disso, você precisa entender quando isso acontecer, você tem razão, porque você vê a glória de Deus. Por causa disso, você aceita esse sofrimento. Aceita, pessoas rejeitam você, pessoas, o que você está falando? Você vai aceitar porque você vê sua herência no mundo espiritual. Ou seja, você vai aceitar o processo Sim. de ser um discípulo de Cristo. Através do sofrimento. Isso, não Sim. só na parte boa. Gente, é imaturidade, isso é bíblico. É imaturidade você achar que tudo na sua vida com Deus é 100%, é isso, é aquilo. E aí, quando você passa por uma provação, quando você precisa crescer, aí você coloca a culpa em Deus, você se desespera. Isso é imaturidade. Sim. É o que nós estamos lendo aqui. Como o John disse nas palavras de Paulo, uma criança e um escravo e nada diferem. Por quê? Porque falta maturidade. Quando ele se torna maduro, aí ele começa a ter mais domínio, a ter mais autoridade sobre determinadas coisas. A maturidade é um processo. A maturidade não é algo que você ora e receba. Amanhã eu estou cheia de maturidade. Sim. O que te faz alcançar maturidade? Caminhada com Deus. Discernimento sobre todas as coisas. Passar pelo processo em todas as coisas. Veja bem. O próprio Deus e o próprio Jesus diz o que é sobre o ouro? Sim. O ouro ele deve ser refinado. Aonde? Na sua caminha deitado de seda? No fogo. Sim. O ouro ele é refinado no fogo. Nas cartas de Apocalipse, a Bíblia... Isso, a Bíblia fala. Aquele que vencer até o fim determinada circunstância. Sim. Aquele que comprar de mim vestes de justiça. O que ele quer dizer com isso? Aquele que passar pelo processo. Perseverar, amadurecer, ser refinado e aprender. Aleluia! Esse é muito verdade, queridos. Porque quando nós entendimento vai aguardar nossa mentalidade na vida diária. Entende, meus queridos? Quando nós viver através do sofrimento, de você aguarda a verdade, pessoas religiosas vai chamar você mal coisas. No nome de Deus. Não no nome de Deus do muçulmano, no nome do Jesus. Entende, queridos? Então, você precisa, seja preparado para você viver através do Espírito do Filho. O que na sua boca é testemunho da sua vida. Entende, meus queridos? No livro do Apocalipse fala isso. Nós conquistamos o mundo, os santos, pessoas santas, nós conquistamos o mundo através
é palavra do nosso testemunho. O que é a palavra do nosso testemunho? A nossa vida. Entende? Sua vida é seu testemunho. Exatamente. Sua vida, testemunho de Deus. Entende, meus queridos? Então, através da nossa vida, testemunho e sangue de Jesus. Não. Primeiro, através do sangue de Jesus, a testemunho da nossa vida. Entende? Então, através da revelação e aplicação dessa revelação. Entende? Porque revelação salva nenhum. Quando você tem entendimento, agora, você é preparado para aplicar. Porque quando você aplicar, agora você esmaga a cabeça do serpente. Exatamente. Entende, meus queridos? Isso que Deus está chamando você para governar sobre o pecado. Aleluia. Lembra quando Deus fala para Caim? Ele vê no mundo espiritual que Caim tem começa a ter raiva dentro dele para matar o irmão dele, Abel. Então, o que Deus fala para ele? Caim, ei, olha para mim. Verdade, ele dá atenção no coração dele. Ele fala para ele, o pecado está tem desejo do pecado para governar sobre seu coração. Entende? Na palavra hebraico, sabe, tem esse significa mais de o pecado como relacionamento entre um casamento, esposo e esposa. Desejamos outros. A mesma coisa. O pecado, deseja estar com seu coração. O pecado desejava se relacionar com Caim. E por isso Deus estava chamando a atenção de Caim, falando, Caim, tenha muito cuidado, o pecado está batendo a sua porta. Caim, é como se o pecado estivesse desejando Caim e Caim estivesse começando a entrar no processo de desejar o pecado. Exatamente. Ao ponto de depois ele desejar se relacionar com o pecado e matar o irmão dele, Abel. Exatamente. Então, o que aconteceu nesse cenário? Deus fala para ele, mas não deixa o pecado governar sobre você, mas você governa sobre o pecado. Então, Deus criou você com desenho Isso. que você governa. Essa é a primeira coisa que Deus fala sobre o ser humano. Eu criou você sobre minha imagem para você governar comigo na terra, nessa vida. Sobre o quê? Sobre o pecado, sobre espíritos, sobre anjos caídos, sobre anjos do Senhor, sobre todas as coisas que Deus criou. Inclusive o serpente, inclusive e Satanás. Inclusive o Satanás. Dá bem atenção agora. O livro do Apocalipse fala isso, que Jesus está batendo no nosso coração. Ele está desejando estar com nós nessa vida, porque através do Espírito dele, nos governa com ele nessa vida, agora, hoje. Entende, meus queridos? Então, isso é o que está acontecendo no mundo espiritual. É sua herência, a sua herança, que está com o Espírito de Jesus, Filho de Deus. Deus tem um único filho. Ele não tem muito filho. Esse único filho, ele quer você estar com ele. Você está com ele. Para ele ter muitos filhos dentro do Cristo, dentro de Jesus. Isso é muito gostoso para a nossa alma, queridos. Porque Deus já desenha esse desejo dentro de nós, através do Espírito Santo, quando nós nasceu dele. Nós desejamos mais e mais e mais. Entende o que nós somos agora no Cristo Jesus para governar sobre a terra hoje, nesse mundo, nessa vida. Então, queridos, Deus fala para você, você governa sobre o pecado. Ele dá para você autoridade para você governar sobre o pecado. Lembra quando primeiro Pedro fala isso sobre o pecado, que tem uma batalha dentro de nós, com nosso desejo, com nossa intenção, com nosso coração. Mas Deus fala, olha, essa batalha você é o maior. Você conquista. Eu já criou você com esse potencial. Eu já dá para você o poder, o Espírito Santo. Eu já dá para você a autoridade. Então, o que você precisa? Só governa. Só governa. Siga esse entendimento na sua cabeça. Porque isso é o que você tem. Você tem autoridade, você tem poder para governar sobre o pecado.
Governa sobre a raiva, pode ser. Governa sobre desejos sexuais. Governa sobre amor do dinheiro. Governa sobre mídia social. Governa sobre o pecado que você perde o tempo, perdi o origem, alvo, seu alvo, entende? Seu alvo, queridos, que você está no Filho de Deus. Essa é a sua glória. E mais você com Cristo, a glória de Cristo coberta a sua alma, coberta seu interior. Quando você está coberta dentro de você com Cristo, Cristo está sobre você, unção do Espírito sobre você, o que você vai fazer? Pecado não tem nenhum poder sobre você. Por quê? Porque Deus é santo. Sua cobertura é também o rio dentro de você. Jesus fala que tem fonte dentro de você que gera espírito de Deus, gera espírito de justiça, espírito de verdade. Você começa, gostou da verdade. Você gostou da vida santa. Entende? Você não quer mais... Por exemplo, você não vai mais vestir determinados tipos de to roupa seek attention para from que as people pessoas looking to olhem para você, para que você se sinta desejado. you. Why? Por E quê? por quê? Porque você já é santo, você já satisfeito na presença do seu Pai. Então, queridos, não tem espaço para homem Para velho. desejos pecaminosos, né? Exatamente. Não tem espaço mais. Por quê? Porque hoje, agora, você está presente em Cristo Jesus. Você está presente no Espírito que está santo. Essa realidade, queridos, precisa sair precisa deixar fluir na fora de revelação e começa a aplicar. Porque dentro dessa aplicação, quando você aplica o que deseja do Espírito Santo, o que vai acontecer? Você mais torna com Jesus. E dentro de você não tem outra vontade. Você começa a fazer vontade de Deus automaticamente. Entende? Você começa a amar as pessoas. Sabe, não porque Deus fala, comanda para mim, para amar você. Eu amo você. Porque Deus falou que eu tenho que te amar. Não! Mas você ama Ele por quê? Porque Deus está amando as pessoas através de você. Espírito de Deus, você já está com Ele. Então, não tem outra vontade. Entende? Essa batalha não vai existir mais. Tem um lugar onde batalha não existe. Esse é o promessa de Deus. Porque às vezes Jesus fala que eu ensino todas as coisas para vocês. Tem o quê? Tem batalha no mundo espiritual? Não! Tem alegria no mundo espiritual. Por quê? Porque você está com o Espírito de Jesus. Não está com o pecado. Você abre a porta do seu coração para Jesus. Não o pecado que está batendo. Entende? Você governar sobre o pecado, ou você deixa o Espírito de Jesus dentro de você, entra mais, ou você come juntos, ou bebemos juntos. Isso que está acontecendo no reino de Deus hoje, agora, nesse momento. Quando nós falamos sobre Jesus, que você sente alegria no seu coração. Sabe por quê? Porque esse é o Espírito Santo. O mais você conhece a verdade, você mais alinhar sua mente, seu homem interior com o Espírito de Jesus. Essa é a sua vida. Essa é a sua glória. Amém. Essa é a sua vida eterna. Esse é o que Adão perdia no jardim. Entende, queridos? Vamos ler alguma coisa bem interessante. Abra conosco a sua Bíblia em Hebreus 9. Vamos voltar para Hebreus 9. E agora nós iremos ler de 11 a 17. Abre sua Bíblia, queridos, com nós. Porque esse estudo bíblico, você precisa memorizar, gravar essa verdade, essa palavra do seu Criador. Essa é sua herança. Sua herança. Sua herança. E para que você entenda que tudo que está sendo dito aqui é a palavra do Senhor. Amém. Então, nós começamos essa live, nós estamos falando sobre a diferença entre aliança e testamento. E agora nós iremos ler Hebreus 9, de 11 a 17, que diz o seguinte: Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é,
não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante a seu próprio sangue. Thank you, Jesus. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificava, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência, veja bem, de comportamentos, nos purificará de comportamentos que conduzem à Thank you, morte. Jesus. Grave isso, comportamentos, atitudes que te levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, Hallelujah. visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o Thank período you, Jesus. em que vigorava a primeira aliança. Porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Wow. Jesus. Aleluias. Jesus. Depois, queridos, lê esse de novo. Lê esse de Medite novo. novamente nesses versos. Então, bem importante aqui para entender consciência. Dá bem atenção dentro dessa palavra. A consciência, queridos, como mentalidade do seu espírito, entende? A Bíblia fala para nós que quando nós entendemos o que é o evangelho, nós vai ter consciência nova, não consciência do pecado, entende? Mas consciência de Jesus. O que no consciência de Jesus que é bem diferente do que tudo consciência do ser humano? Ele sem pecado nenhum. Então, o que dentro dele, imagina isso, qual tipo de relacionamento dentro de Jesus, o Pai? Ele nunca arrependeu. Ele nunca arrependeu para Deus. Ele sempre está alinhado com mentalidade, coração, tudo natureza divina do Pai. Entende, queridos? Esse é o que Jesus quer você agora acreditar. Receba isso, revelação, dentro de você, através do Espírito Santo. A Bíblia fala para nós quando nós entendemos o que o sangue de Jesus fez dentro do céu, não dentro da igreja católica ou templo judaico, não. Dentro do lugar secreto onde o Pai Deus está, baixo do querubim, no trono de misericórdia, ele coloca o sangue lá. Agora, quando você fala com o Pai, Jesus vai na frente. Meu Pai, eles vêm através de mim. Quando você vê mim, Jesus, você vê eles em mim. Isso é o que está acontecendo. Você precisa ter a mesma mentalidade. Você precisa ter a mesma mentalidade. Aprender a cabeça do Pai. Aprender como o Pai pensa em você através do que Jesus fez para você. Isso é o que é fé. Entende, meus queridos? Esse é o que é fé. Fé em o que Jesus fez no cruz. Esse é onde eu não sou fé. Por causa de o que Jesus fez no cruz, agora o que nós somos nele. Entende, meus queridos? Esse vai limpar a sua consciência. Você nunca vai andar com Deus com medo. Você nunca vai ter esse peso no seu coração com sua caminhada ou com comandos do Senhor na sua vida ou com comandos de Jesus na sua vida.
Você vai aplicar porque você está cheio do Espírito. Você não tem outro Aleluia. jeito. Entende, meus queridos? Esse é onde Deus fala, Espírito, meu Espírito, eu vou colocar no ser humano. O que vai acontecer? Você vai sempre pensar e desejar coisas de Deus. Mais Espírito Santo em você, mais Deus está aparecendo. Entende? Você não siga a perfeição. Não. Você deixa o perfeito Deus viver em você. Aleluia. Entende a diferença? Entende a diferença? Você não siga ou para você fica perfeito. Seja Você não procura por si só ser perfeito, mas você permite que o perfeito Deus te aperfeiçoe. exatamente. Lembra quando Jesus, o fariseu, ele fala para Jesus isso? Bem mestre, o bom mestre. Bom mestre. Jesus fala, não tem nenhuma pessoa bom, só Deus que é bom. Entende? Mas depois, Jesus, quando ele fala no Mateus 5, eu acho, Mateus 5, sim, quando ele fala sobre seja perfeito como seu Pai está perfeito. perfeito. Então, quando ele está falando sobre ama seus inimigos, entende? Quando ele fala sobre amor, ele fala sobre seja perfeito, porque Deus é amor. Então, quando você tem comunhão com o Espírito de Deus dentro de você, o amor, a pessoa do amor está habitando sua vida. O que vai acontecer? Você vai ficar perfeito. Entende? Porque o segredo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus vai encher você. Entende, queridos? Essa é a sua herência. Pensa sobre isso. Presença de Deus e reino de Deus, Espírito de Deus, está um. Entende? Entende isso? Porque você governa através da presença de Deus. Você governa através do Espírito de Deus, através do reino de Deus. Entende, meus queridos? Então, pensa nessa realidade, ele deixa a sua consciência bem limpa. Limpa. Olha para o que Jesus fez na cruz. Isso é como você limpa sua consciência de tudo marcas do pecado. Todas marcas de condenação. Condenação. Deixa tudo que pecado fazer fruta em sua caráter, em sua jeito de oração, jeito de falar com Deus, jeito de olhar para Deus, o lente que você usa para olhar, siga o Senhor, siga o Pai, Deus, seu Criador, precisa ficar lente de Jesus, lente de Cristo, lente do que Jesus é você nele. Entende, meus queridos? Isso é o que é fé. Você precisa aguardar sua mente nessa realidade. Isso é o que você precisa. Então, queridos, ele fala aqui sobre testemunho Herança. Pode só ler esse de novo, Ana? Verso 15, de novo, voltando aqui em Hebreus 9, verso 15. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, Uau! visto que ele morreu como resgate por Jesus. todas as transgressões Aleluia. cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. Aleluia. Então, queridos, esse bem claro aqui, que são chamados, para que todos aqueles que são chamados, lembra quando eu falei antes, João capítulo 1, Deus está chamando você para ser filho. Através, entrar no lugar onde você receba a herência do Senhor. Porque essa aliança, o Pai com Cristo, e pessoas que entram em Cristo, eles têm aliança, desculpa. Essa aliança dentro do Pai, o Filho. Tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus é agora, esse dentro do Pai, o Filho. Para a nossa herência. Então, Jesus deixou para nós o que ele é. O que ele é. Ele é puro, santo, sem pecado. Essa é a herência dele.
Então, tudo pensamos de Deus, todas as promessas de Deus para Jesus, Jesus deixar para nós essa vida, essa herência. Entende, meus queridos? Vamos ler juntos Colossenses 2. Colossenses 2. Abra sua Bíblia em Colossenses 2 e nós iremos ler o verso 14 e 15. Nós estamos falando sobre a diferença de aliança e testamento. Amém, amém, irmã Maria. Aleluia. Ela fala alguma coisa bem interessante, só vai ler aqui. Quanto mais consciência de Jesus na minha identidade em Cristo, o pecado perdia força. Exatamente. Aleluia. Isso mesmo. Isso aí, irmã. Glória a Deus. Colossenses 2, 14 e 15. Abra sua Bíblia, nós estamos tendo um estudo bíblico. Sim. Então, abra sua Bíblia, Colossenses 2, 14 e 15, que diz o seguinte: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Uau! Aleluia! Aleluia! Queridos, o que foi contrário a você? Consequência do pecado, condenação, medo, sempre tem expectativas mal porque você planta o que é mal. Isso é o que é lei. Isso é o que é lei de Moisés. Por causa disso, Jesus fala, o lei de Moisés fala isso, mas eu falo alguma coisa mais alto. Sabe por quê? Porque Espírito do Filho através você que vai viver sua vida. Você precisa bem entender esse é o plano do seu Criador, querido. Você precisa ter a mesma mentalidade do seu Criador, para você estar junto no que ele está planejando. Porque se você não tem a mesma mentalidade, você vai entrar na confusão. Isso é o que o pai do mentira faz. Entende, meus queridos? Inimigo quer você ler Bíblia. Dormir. Isso é o que o inimigo quer você fazer. Inimigo quer você, antes, 10 minutos antes eu vou dormir, eu vou dar tempinho para Deus, agradecer a Ele. Entende, queridos? Não trata Deus nesse jeito. Você está perdido em muitas coisas. Esse é o pai de mentira, essa é a mentalidade do inimigo. Entende, meus queridos? A Bíblia tem um mistério. Você precisa procurar. Você precisa vai mais fundo na palavra. Vai, entende? Porque essa é a sua vida, queridos. Entende? Então, o que é contrário a você no lei de Moisés? Tudo o que é justiça de Deus. Porque a justiça de Deus sobre o pecado, morte. Então, quando o pecado presente, o que vai estar presente com o pecado? Morte. Entende? Por causa disso, tem essa confusão hoje no cristianismo, pessoas, por causa eles têm presença de Jesus, eles sentem Jesus, etc., têm relacionamento com Deus, mas eles vivem no pecado. E começa a ter muitas coisas mal na vida deles acontecer. E depois eles gritavam, por que Deus? Por que Deus? É Deus, por quê? É o inimigo. Porque eles não aprenderam para deixar o Espírito do Filho dentro deles viver essa vida. Você tem potência. Deus, Criador da vida, Ele faz isso dentro de você. Você precisa aprender como pensar como seu Criador. Entende, meus queridos? Você precisa aprender o que você é em Cristo, não em Moisés. Não em Moisés. Entende? Porque Moisés vai sempre, você tem consciência de condenação. Entende? Consciência de condenação. Mas Jesus fala isso, coisa muito interessante. Ele fala, quando o Espírito Santo vem na terra, ele vai revelar o pecado para pessoas que não acreditam no Filho de Deus. Mas ele vai falar julgamento para pessoas que
que conhece a verdade e não faz, entende? E não vive, não aceita, eles vão revelar o julgamento, mas vai revelar justiça. Justiça, a palavra, essa é muito interessante palavra. Depois, outro vídeo, eu vou falar sobre essa palavra. Justificação, esse é através do fé. Você não justifica sua alma para você mesmo o que você faz. Entende? Você sempre vai ter consciência de condenação e nunca vai ficar perfeito. Entende? Porque você vai entrar num lugar onde você siga a perfeição. Entende? Mas você precisa entender que o que o Espírito Santo quer revelar para você, o que Jesus fez para você no cruz. O que Jesus é agora na presença do Pai. Entende, meus queridos? Esse é o que é justificação, através do que ele fez para você. Por causa disso, você é puro. Você é santo. Por causa do sangue dele. Então, dentro desse lugar, você vive vida santa. Como nossa irmã aqui fala nos comentários. Quando você mais entrar nesse lugar de limpeza da sua alma, através do que Jesus fez para você, isso é o que fez. Você transforma do glória do Moisés, o lei, para a glória do Cristo. Isso através do Espírito, porque o Senhor é Espírito. Então, isso através do Espírito do Filho dentro de você. Entende, meus queridos? Por causa disso, Deus fala, eu vou criar um novo coração dentro do ser humano. Não só isso. Eu vou encher eles para meu Espírito, que vai causar obediência para tudo meu desejo, tudo minha vontade. Porque é o Espírito de Deus dentro de você que faz homem de Deus. É mesmo jeito contrário. Espírito mau dentro das pessoas que faz pessoas mal. Entende, meus queridos? Vamos ler juntos. Hebreus 12, de 1 a 2. Portanto, nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa de júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Uau! Esse como você conquista o pecado para olhando Aleluia. Para Jesus. Olha para o Filho, porque você é filho. Como você aprender a viver como filho? Olha para o Filho. Tem relacionamento como filho. Deixa o Filho viver através de você. Como eu falei antes, abre a porta para Jesus, Espírito de Jesus entrar. Fecha a porta e governa sobre o que? Pecado. Aleluia. Isso como funciona dentro de nós, queridos. Esse é muito, muito, muito... Esse é um mistério, queridos. Porque muitos ensinamentos hoje vai colocar muito peso sobre você. Por quê? Porque você vai sentir que eu não tenho poder para fazer vontade de Deus. Eu não tenho muito fé para fazer vontade de Deus. E coisas começam fica bem complicada. Sabe como Paulo fala no Romanos 7, Romanos 7, ele fala sobre essa confusão que aconteceu dentro das pessoas, que eu quero fazer as coisas, mas não, no momento que faz, não faz. Não faço. Entende? Por quê? Ele vai falar no Romanos 8, glória a Deus para Jesus Cristo, que Deus envia Jesus Cristo para nós, para terminar essa batalha. Ele envia o Espírito dele dentro de nós, para nós vivemos nova criatura. Então, o mesmo Criador que criou o ser humano, ele dá solução. O ser humano faz bagunça, ele deixa o pecado governa sobre ele, e Deus dá solução de novo. Para o quê? Para restaurar o que o ser humano fez.
Por causa disso, Paulo fala sobre essa realidade que primeiro Adão, ele faz obediência do pecado do primeiro Adão. Através do pecado dele, esse foi herência. Tudo a natureza do ser humano dentro do Adão faz o mesmo pecado. Eles vivem através do pecado. O pecado governa sobre eles. O mesmo jeito, a mesma estrutura em Jesus. Por causa disso, é muito simples que Jesus chama até você seja como criança. Você não tem como entrar na realidade do reino de Deus. Governa com Deus sobre o pecado, sobre o demônio, sobre tudo o que está acontecendo no mundo caído. Entende, meus queridos? Porque muito simples. Quando você entende, amados? Aleluia. Vamos ler juntos, queridos. Gênesis 3, no verso 15. Sim. Gênesis 3:15 diz o seguinte: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Uau! Isso é o que aconteceu em Jesus. O que fez Jesus? O pecado, o serpente, ela picará a calcanhar. Picará o calcanhar. Picará, essa palavra. Então, isso foi no cruz. Entende? Por causa disso, Jesus morreu. Por causa do veneno de serpente. Sabe o que é veneno de serpente, queridos? É mentira. Porque quando você estuda o que dentro da cabeça de serpente, você vai entender isso. Ela tem toxic poison veneno. Behind her tongue. Veneno atrás da língua. Atrás da língua. Então, quando ela fala palavras que incluem veneno. Quando o homem interior de você, o espírito do homem interior de você, aceita essa palavra, o veneno entra na sua sangue, que é a vida. Entende? A sangue é a vida. A Bíblia mostra para nós essa realidade. Então, o que vai acontecer? Vida do pecado vai produzir. Entende, meus queridos? O contrário, o que Jesus está oferecendo para nós. Quando ele resistiu na fora da morte, ele conquista o trabalho do pecado, consequência do pecado. Entende? Para ele e para todas as pessoas que vivem nele, que vivem através dele, eles vão desfrutar a herança de Jesus para eles. Através do quê? Através de viver em Cristo, viver em Espírito de Jesus. Então, dá bem atenção. Quando você pecar, o que vai acontecer? Vai produzir a morte. Entende, meus queridos? Até você arrepender e voltar de novo para o lugar onde Jesus está, lugar onde tem trono de misericórdia, e sangue de Jesus nesse lugar. Por causa disso, Paulo fala assim, se você pecar, se alguma coisa lá fora de você, mas como eu falo, se você cair, levanta e corre, porque você está correndo. Você não está caindo. Entende? Sua natureza, você está correndo. A mesma coisa em você. Entende, meus queridos? Então, quando o pecado está presente, a morte está presente. Por causa disso, nós vamos ler juntos agora Hebreus, hein? Hebreus 12. Só para explicar para vocês como funciona essa realidade. Hebreus 12, de 13 a 17, que diz o seguinte: preparai caminhos retos para os vossos pés, Sim. para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, para que ele seja curado. Estamos lendo Hebreus 12, de 13 a 17. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos.
que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú, Uhum. o qual, por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como cancelar a sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Uau! Como você pode perder sua herência. Como você pode perder a sua herança. Quando você não valorizar o que é herência do Senhor que dá para você. A mesma coisa com isso. Ele não valorizar essa benção. Esaú não valorizou a bênção da herança de ser o primogênito. Ele fala, está com fome, dá para mim ser barato. E depois ele ficou indignado e quis matar Jacó, Exatamente. quando a bênção passou para Jacó e não para ele. Mas ele já tinha perdido o direito de herança, ele tinha perdido a bênção. Exatamente, queridos. Então, o Espírito Santo está alertando nós, através da palavra do Senhor aqui, para cuidar do seu coração. O que você tem no seu coração? Porque Paulo aqui fala sobre alguns pecados que faz parte como natureza de inimigo dentro do ser humano, dentro do mundo, do mundo que nós estamos vivendo através pessoas, de faz algumas coisas. Então, cuidar do seu coração, não deixa o pecado governar sobre o seu coração, porque ele está batendo a porta, está com desejo, quero governar sobre você. Mas você deixa Jesus governar sobre você. Através do governo de Jesus, através da sua obediência para Jesus, o que vai acontecer? Você vai ficar salvo de tudo o que é mal. Tudo consequência do pecado, ou tudo o pecado. Entende, meus queridos? Esse é o que herência do Senhor. Ele dá para nós autoridade para ser filhos. Como se live like parece this? Viver como isso? You know? Vamos ler isso e vamos terminar aqui porque o tempo Nós fica estamos longe. no estudo bíblico, então nós queremos te encorajar a abrir sua Bíblia junto conosco. Então agora Sim. nós vamos ler Lucas 10 e vamos aprender como viver isso. Exatamente. Vou mostrar para vocês, queridos, você precisa viver nesse lugar onde Jesus é agora. E faz a mesma coisa que ele fez na vida dele. Porque a mesma Jesus, ele nunca transforma. Ele nunca muda. Então, frutos ou marca que você encontra sua herança, esse é o que você vai fazer. Esse é o que você vai encher sua mente para o que nós vai ler aqui. Lucas 10, de Sim. 17 a 21, que diz o seguinte: Então, os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Aleluia. Ao que Jesus lhes revelou: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Uau! Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará mal algum. Então, só aqui. Jesus, ele é cheio de verdade. Então, ele entende perfeito o que ele está falando. Ele é Deus. Entende, queridos? Quando ele fala, ele significa exatamente o que ele está falando. Não mais ou não menos. Entende, queridos? Então, ele fala aqui. Esse versículo aconteceu quando ele envia discípulos dele para curar demônios e evangelizar pessoas e fala para ele o reino de Deus. E Deus está governando sobre a terra. Aprender para ele. Entende? Isso é o que vai acontecer quando você coloca seu mal, comanda cura acontecer, coloca seu mal, comanda demônio sair. O que vai acontecer? Jesus, que ele está olho aperta no céu do terra, que o mundo espiritual que está sobre a terra, sobre o ser humano, sobre almas do ser humano. Ele vê isso.
que inimigo, Satanás, caindo do céu como relâmpago, como wush, wush, uau, uau. O que aconteceu? Ele perdeu, entende? Então, o que está acontecendo? A Bíblia fala para nós que o Espírito do Filho, o Espírito de Jesus, manifesta na terra, o Espírito do Filho de Deus manifesta na terra para destruir o trabalho do Satanás. O que é o trabalho do Satanás? Tudo o que é mal. Tudo o que é mal. Isso é o que é Satanás. Então, o trabalho do Espírito Santo liberta. Jesus fala isso. Espírito de Deus sobre mim, unção do Espírito sobre mim, para o quê? Para eu falar, eu sou cristão? Não! Tem trabalho. Tem trabalho, queridos. Tem trabalho do Espírito. Ele fala para libertar os cativos e curar as pessoas. Esse trabalho do Espírito Santo. Então, queridos, isso que está acontecendo quando nós fazemos isso. O Satanás cai na fora do lugar da autoridade sobre almas das pessoas. Pode continuar? Contudo, verso 20, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Aleluia. Naquele mesmo momento, Jesus, exultando no Espírito Santo, exclamou: ó Pai, Senhor do céu e da terra, louvo a ti, pois ocultastes essas verdades dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, porque Aleluia. Tu tivestes a alegria de proceder assim. Aleluia! Aleluia! Isso que o Pai está alegre para dar para nós a herência dele, que é reino de Deus, que é Espírito dele. Isso que é herência do Senhor, a vida de Jesus Cristo em nós. Isso através do Espírito dele em nós. Essa é herência, porque a aliança entre o Pai e Cristo já aconteceu 2000 anos atrás. Agora, Deus está procurando onde pessoas aqui que têm fé no coração. Onde pessoas aqui que me acreditam o que eu estou oferecendo para eles no mundo espiritual, oferecendo para eles no reino de Deus invisível, agora, nessa vida, em Cristo Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Então, eu espero que você, verdade, vê e viva essa realidade. Aguarda essa realidade e ouve esse vídeo mais e mais e mais. Eu sempre leio a Bíblia nesse jeito. Eu procuro para, meu referência. Eu leio esses versículos muitos tempos. Entende, meus queridos? Aleluia. Então, vamos orar? Uhum. Quero orar com você. Pode orar para nós. Posso sim. Senhor, muito obrigado pela tua presença. Obrigada, Jesus, por nos ensinar a tua palavra. Obrigada porque tu és o bom mestre e aos teus pés nós nos sentamos. Obrigada, Deus, pela tua aliança com Jesus. Obrigada, Jesus, por morrer por nós, por colocar o teu sangue naquela cruz. Obrigada por nos dar um testamento e por nos chamar de filhos. Obrigada por nos dar uma herança. Obrigada por nos capacitar para pisar a cabeça da serpente. Obrigada, Jesus, pela tua bondade, o teu poder sobre nós. Em nome de Jesus, eu comando agora que toda perturbação de espíritos malignos na sua vida saia agora. Eu repreendo todo espírito de enfermidade na tua vida. Repreendo todo espírito de enfermidade na tua casa, no teu corpo. Repreendo toda doença em nome de Jesus. Eu comando que todo levante maligno caia agora. Eu repreendo toda palavra de maldição contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu ventre. Contra a tua herança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de maldição contra a sua vida. E eu chamo agora a doce presença do Espírito Santo.
Sim, O Espírito Jesus. Santo de paz sobre você. Amém, Pai. O Espírito Santo de alegria sobre você. Amém, Todas Jesus. as obras celestiais, espirituais Paz do interior, Senhor em nome a de serem Jesus. manifestadas sobre a sua vida, Sim, sobre a Jesus. sua casa, em nome de Jesus. Sim, Que meu Pai. você escolha dizer sim para o processo de maturidade na sua vida, que você Amém. cresça, que você seja maduro e que Amém, você Jesus. seja cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, aleluias. Desfruta sua herência. Amém. Amém, queridos. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal do YouTube Comunhão com Aba Sim. e tenha comunhão com Aba. E escreva no comentário aqui. De onde você está vendo, assistindo. Para conhecer vocês mais e mais e mais. Estamos aqui no Curitiba. Se você está vendo de Curitiba, entre em contato com nós, tá bom? Através do nos deixa a inscrição, o Paixa. E também tem WhatsApp, grupo do WhatsApp, que nós sempre compartilhamos lá a palavra de Deus, tá bom? Abraço, meus queridos. Um grande abraço, Deus te abençoe. Desfruta a paz de Jesus Cristo em você. Aleluia. Desfruta a paz que Jesus está dando para vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até quarta-feira que vem. Toda quarta-feira, às 19h30, nós temos um estudo bíblico aqui. Sim. Pega a sua Bíblia com você e vamos. Come a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe, amados. Grande abraço, Fica na queridos. paz. Tenham comunhão com a Aba. Aleluia.